estudando alguns personagens da Bíblia. Vocês já estudaram em domingos anteriores sobre Abraão, Josué, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Moisés, né? Antes da gente dar entrar sobre o que a gente vai estudar hoje, gostaria que o nosso irmão Washington pudesse estar levantando uma oração para nós colocarmos e apresentarmos esse momento ao Senhor. Amém? Amém. Sim, Jesus. Como nas aulas anteriores, Senhor, o Senhor esteve sempre presente, ó Pai. Sim, Jesus. Ganhamos bastante conhecimento concernente à história da promessa sobre Abraão, Aleluia. Isaac, Jacó, Josué, Senhor, no nome de Jesus. Pedimos a Ti, Senhor da glória, que durante, ó Pai Celestial, esta aula, o Senhor nos conduz, ó Pai Celestial, neste fim da meada do Teu projeto, ó Pai Celestial, concernente à salvação, que culminou na cruz, ó Pai Celestial, e vai culminar, ó Deus poderoso, no regresso ao Senhor Jesus, arrebatando a Tua igreja para o dia do arrebatamento, Senhor. Nós possamos ser fiéis à Tua obra, fiéis a Ti, Senhor. Foi Abraão, Isaac, Jacó, como foi Moisés, ó Pai Celestial, e assim cumprir os Teus desígnios, as Tuas leis, mandamentos, estatutos, foram verdadeiros intercessores com o povo rebelde, com o povo de Deus serviço, ó Pai Celestial, de do coração, Senhor. Mas aqui, ó Pai, somos fiéis a Ti, te obedecer, ó Pai, no nome de Jesus, inerente às circunstâncias, ó Pai Celestial, porque o Senhor estava com eles, ó Pai, nessa caminhada, o Senhor está conosco também com cada um de nós. Deus poderoso, guarda a vida do professor Ivan, ó Pai Celestial. No instante desta manhã, Senhor, eu falo com excelência, ó Pai. As necessidades, ó Pai Celestial, guarda a Tua família, no nome de Jesus. Ele, ó Pai Celestial, mais uma vez, hoje, seja boca de Deus na face dessa terra, mas nós vamos ganhar grande enriquecimento, ó Pai Celestial, através da vida do Teu servo, no nome de Jesus. Faça os nossos corações, Senhor, terra fértil para a Tua palavra, Pai. Sai daqui enriquecidos, iluminados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus. Irmãos, Deus colocou isso no meu coração para nós estarmos, né, nesse intervalo entre uma revista e outra, entre um curso e o outro, tá falando um pouquinho sobre os personagens da Bíblia. Né? E curiosamente, ontem teve lá um encontro distrital de liderança, né, sobre um estudo sobre liderança, e o pastor, que é o Vinícius, né, pregou também, falou sobre Moisés, falou sobre a liderança de Moisés, falou sobre o personagem Moisés. Mas o nosso intuito hoje é conhecer um pouquinho mais de personagens que Deus usou e mudou a história, não é verdade? Então, o meu intuito hoje aqui é que a gente fale um pouquinho sobre Moisés, para a gente entender sobre Moisés, já entenderam que vocês estudaram sobre Josué, estudaram sobre Abraão. Josué foi sucessor de Moisés, mas Abraão foi antecessor de Moisés. E eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui ainda não tinha ouvido falar sobre Moisés? Você conhece, você sabe a história de Moisés? Só ouviu falar. Cainã, você sabe? Que bênção. Nayane, mais ou menos. Guilherme. Não, né? Viu como é que é importante? E você, meu filho? Sabe tudo, Moisés? Que a gente foi até falado isso ontem. Olha como é importante a escola dominical. Quando ele citou, falou muito sobre isso, inclusive Noé, tá aí um personagem que a gente pode fazer uma aula também. São estudos que vêm da escola dominical do tempo de criança. Para justamente quando você chegar adulto ter essa base. Não é verdade? Bom, antes da gente começar a falar, vamos para a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 2. Inclusive foi ele que escreveu. Esse homem que nós vamos falar aqui sobre ele hoje. Bênção de Deus. É muito importante nós sabermos esses personagens, principalmente o único homem na Bíblia
que falou face a face com Deus. O único homem com Deus. Tirando ele, o segundo homem foi Jesus, né? Então, vamos botar no Antigo Testamento aí, foi o único homem que falou face a face. Não foi profecia, não foi sonho. Não foi sonho, não foi profecia. Ele falou, ainda viu a forma de Deus, também está na Bíblia. Então, assim, algo sobrenatural tinha nesse homem. Bom, Êxodo capítulo 2. Pode abrir aí. Nosso pastor foi fazer uma oração ali. Quando ele voltar, ele deve estar com a classe Novo Nascimento. Mas enquanto ele não vem lá, vamos nós aqui que vocês vão aprender um pouquinho sobre Moisés. Diz assim, aqui tem como título O Nascimento de Moisés. E hoje vocês vão sair com todas as características, quem foi, o que ele fez, o que ele foi chamado. Tem toda, vamos dizer assim, tem toda uma explicação por que nós estamos aqui hoje falando dele, por que até hoje a gente ouve falar de um povo qual ele libertou. Diz assim, e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Vocês já vão saber por quê. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, revestiu-o com barro e betume, e pondo nela o mínimo, e o pôs junto à margem do rio. Versículo 4. E a sua irmã postou-se de longe, ficou olhando, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ele viu a arca no meio do junco, e viu a sua criada que o tomou. E abrindo, viu que era eis um menino que chorava. Aí repete comigo, moveu-se de compaixão dele. Aleluia. Eu queria dizer para vocês, antes da gente continuar, que nesse momento aqui, esse mover de grande compaixão, de íntima compaixão, é Deus que coloca. Eu quero fazer esse parênteses aqui. Eu não sei o que você precisa do homem, eu não sei o que passa hoje na sua vida, mas saiba, 90% deles vai necessitar passar por uma mão de um homem. Deus vai ter que usar, ou não digo que vai ter que usar, mas Deus vai usar um homem. Então, por que nós precisamos colocar nas nossas orações todas as pessoas que estão à nossa volta, que nós necessitamos que ele tenha íntima compaixão por nós? Como assim, Ivan? Deus pode tocar, Deus pode fazer, colocar íntima compaixão em pessoas que vocês nem imaginam para te ajudar. Amém? Então é importante a gente colocar as pessoas que estão à nossa volta, falar isso com Deus, quando Deus toca. É tão interessante que a Bíblia relata que Deus endurece o coração para não te ajudar, para não fazer, para não aceitar. Mas Deus também amolece o coração daquilo da onde a gente nem imagina que vai sair. E dali te ajuda, dali te ampara, dali dá algo que você necessita. Amém? Continuando. E disse dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Então disse sua irmã, filha do faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Versículo 8. E a filha do faraó disse, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva-lhe esse menino, cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha que interessante
o plano de Deus. No momento, é importante a gente dizer qual é a situação que estava nesse momento aqui. Já havia uma profecia que haveria um libertador. E naquele momento, diante dessa profecia, Faraó mandou matar todos os meninos. Ele já tinha entendimento que os hebreus eram muito numerosos, maior até que o povo egípcio. E foi baixada uma ordem que todos os meninos que nascessem deveriam morrer. E Moisés, justamente, plano de Deus, nasceu nesse tempo. Então, nós vamos já saber mais ou menos qual é o propósito. Mas, Deus, mais uma vez, com o seu plano perfeito, usou do próprio inimigo para guardar Moisés. Usou do próprio povo, do próprio líder que estava matando as crianças para guardar Moisés. Isso fala muita coisa para a gente hoje também. Mas eu não vou adentrar nesses detalhes. Meu intuito aqui é a gente saber quem é o Moisés. Amém? Mas, saiba você, se Deus quiser, se Deus quer te guardar, Ele usa até o inimigo para te guardar. Amém? Amém, irmão Domingos? Nós estamos estudando sobre Moisés, tá? Êxodo, capítulo 2, o senhor já deve ter lido, o senhor já leu aí um pouco do Pentateuco. Oi? Não, 2. A partir do versículo 1, Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Então, irmãos, simples assim. Moisés nasceu num tempo onde os meninos precisavam morrer. Ele sobreviveu por íntima compaixão daquela princesa que estava se banhando. Todo um plano. Veja a estratégia. Eu costumo dizer como é importante Deus dar a estratégia. A mãe desse menino teve uma estratégia, uma forma para tentar salvar Moisés. Nós nem chegamos nele ainda. Olha como é que a história é rica. Uma estratégia, se colocasse o menino dentro de uma arca, foi o nome que a Bíblia dá, mas é uma manjedourazinha e tal, que boiou, não entrou água. Soltou ele próximo às princesas que estavam se banhando. E quando ela olhou, a Bíblia fala que ela teve a íntima compaixão com aquele menino. E é bem interessante que a mãe, que era escrava, passou a ter salário para criar o próprio filho. Olha como é que Deus faz. Quem disse que Deus não pode fazer isso por nós hoje? Ela ganhou a grande missão para criar o próprio filho. E é muito interessante. Foi falado até isso ontem lá. Moisés, nós podemos dividir a vida dele dos primeiros 40 anos, depois dos segundos 40 anos, depois dos terceiros 40 anos. Nós estamos falando dos primeiros 40 anos, aonde ele teve livramento, aonde ele teve a instrução, a irmã dele salvou, e ele foi um homem, como é que eu posso te dizer? Criado com toda a ciência do Egito. E olha que interessante. Ele já tinha o plano de libertar o povo do Egito. Deus, na sua onisciência e onipresença, pegou ele e ele foi criado dentro do Egito com todas as informações, ciência, sabedoria daquele povo. Então Deus, quando insere você em algo, quando Deus tem uma missão para você, Ele te dá toda a sua volta, você precisa observar aquilo que Deus quer ensinar você, seja com a sua luta, seja com a sua adversidade, seja com a sua vida. A sua vida é pautada para o seu propósito. Ivan, mas eu não sei o seu propósito ainda. O que você tem passado, o que você tem vivido, olha a sua volta, vai servir para o seu propósito. Moisés foi criado dentro do Egito
onde um dia ele ia voltar para libertar o povo que estava ali cativo por 400 anos. Tinha um plano aí. Mas vamos ver isso que a gente quer estudar. Então, Nayane, Moisés foi um menino que depois virou um homem, que Deus plantou dentro do Egito, e mais tarde, aos 80 anos, ele ia voltar ao Egito por ordem de Deus. Eu já vou falar sobre isso. Para libertar o povo de Israel. É esse mesmo povo que está guerreando aí. Certo? De Israel para a terra prometida. Cujo viveu 40 anos no deserto e por desobediência ninguém entrou na terra prometida, só os filhos. Então, vocês dão uma pincelada rápida. Mas vamos voltar para a história de Moisés. Gente, o homem foi o melhor. Foi criado como príncipe do Egito. Quando chega aos 40 anos, a parte que a Bíblia nos relata, ele inconformado com o seu povo, é bem interessante isso. É muito interessante que eu vou falar para vocês agora que o Espírito me traz aqui. Não está anotado ali não. Toda vez que você se fica inconformado com algo, se prepara. Tem propósito chegando aí na porta. Como assim, Ivan? Nós precisamos nos inconformar com o meio que nós estamos. Como assim, Ivan? Eu vou ser rebelde? Não. Nós estamos falando de nós não nos conformarmos com aquilo que a gente não concorda. Não, eu não concordo com isso. Eu preciso mudar de vida. Essa vida é bem interessante que a dele mudou para pior, aparentemente. Mas ele entrou no segundo estágio. Segundo estágio. E é muito interessante. Deus precisava fazer isso. Como assim, Ivan? Ele viveu 40 anos. E a Bíblia diz que ele viveu 40 anos no Egito como príncipe. Dado o momento, ele não se conformou com os açoitamentos que o povo dele estava tendo no Egito. E a Bíblia fala que ele cometeu um homicídio. Ele matou esse soldado, entre aspas, soldado, feitor. Consequentemente, viram isso. Dado o momento, ele foi acusado disso. E ele sai da terra do Egito. Vai para o deserto. E a história é longa. Van, como se construiu? Quando você pega essa história, você começa a ver vários detalhes e que acontece na nossa vida. Detalhes que a gente às vezes não entende por que acontece, mas que vai ter explicação lá na frente. Por isso que a gente busca primeiro o reino e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Porque a gente tem que ter o entendimento que tudo está acontecendo, tirando aquelas que a gente procura, tirando aquelas que a gente pega lá com a mão. Se você não pegou com a mão a luta e puxou para você, porque muitas vezes a gente faz isso, sim ou não? Muitas vezes a gente pega a luta e puxa para nós, sim ou não? Sim? Às vezes a gente pega o problema, não, peraí, esse problema tá lá, vou trazer esse problema mesmo. A gente faz isso, é do ser humano. Se você não fez isso, se você estava aí na sua caminhada, e não, de maneira nenhuma, você está sem entender porque está passando o que está passando, saiba, tem propósito nesse negócio. Por que eu estou passando isso? Tem propósito. Por que eu não consigo sair disso? Tem propósito. Por que eu sou açoitado? Tem propósito. Por que eu sou humilhado? Tem propósito. Por que não me entendem? Tem propósito. Por que eu faço e não estou saindo do lugar? Observa, se você fez de acordo com os princípios aqui e não está saindo do lugar, tem propósito. Agora, eu estou fazendo, não estou saindo do lugar. Está pautado nos princípios? Ah, Ivan, está faltando algo aqui. Tem algo aqui que ainda tem detalhe a arrumar. Tem detalhe a ajustar. Aí, eu não posso dizer e afirmar para você que tem propósito. O propósito vai ser você ficar nisso até aprender.
Não é verdade? Vocês já viram aquela coisa que a gente repete? Quem já jogou videogame aqui? Já jogou videogame? Você já viu que você está passando da fase? Você só passa da fase quando você entendeu qual é o mestre que tem que matar, qual é o caminho que tem que tomar. Lá no videogame. Vamos para a vida real. Você só vai passar de fase quando você entender qual é o caminho que você tem que ir, qual é a estratégia que você tem que fazer. Você tem que buscar mais, orar mais. Amém? Então nós estamos falando de Moisés, ainda estamos nos primeiros 40 anos. Quem foi Moisés? Libertador de Israel do Egito. Deus usou ele. Amém? Então nós já lemos aqui um pouquinho. Nós já lemos aqui um pouquinho sobre isso do capítulo 2. Eu vou pegar aqui um pedacinho aqui do que eu coloquei para nós estudar. Moisés foi um grande líder de Israel, que libertou seu povo da escravidão do Egito. Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e preparou os hebreus para a conquista de Canaã. Acredita-se que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Eu não acredito não, eu tenho certeza. Eu, Ivan. Ele foi um menino especial. Faraó do Egito sentia-se ameaçado pelos israelitas, por isso escravizou e mandou matar todos os meninos. Mas uma mulher israelita escondeu seu filho no cesto do rio do Nilo. A filha do faraó encontrou o menino, o adotou. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. A palavra Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas. Então nós estamos falando de um propósito. De um menino que estava sentenciado a morrer, virou príncipe do Egito. E quem disse que isso não pode acontecer conosco hoje? Quem disse que quando a gente não entende o que Deus nos chamou? Quem disse que a gente não pode estar vivendo um chamado extraordinário, conforme foi falado ontem, obras maiores? Quem disse que nós não fomos chamados para isso? Amém? Então, quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Libertador do Egito. Quem foi Moisés? Amém. Então, Moisés, Nayane, foi esse homem, e é bem interessante até o que a gente falou agora. É o homem que falou face a face com Deus. Vamos agora para a parte do deserto. Moisés foge. Moisés, então, foi acusado de assassinato. Moisés foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, se eu não me engano, foi para o deserto de Dan, ele encontrou outro povo, casou-se, estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Foi quando a famosa e célebre situação aconteceu de ele ver uma sarça se queimando, mas que o fogo não consumia. Quem já ouviu falar dessa parte? Amém? Já tinha ouvido falar nessa parte? Onde Moisés estava no deserto, ele olhou e viu uma sarça, um arbusto, vamos falar da nossa palavra aqui, um arbusto pegando fogo. Mas ele achou estranho que o arbusto não queimava. O arbusto pegando fogo, mas não se consumia. A gente já cantou um louvor aqui assim. Né? Ele teve medo, ele teve espanto, ele olhou o que era aquilo. Nós já estamos falando agora do Moisés na parte do deserto. Ele já tinha sido príncipe, viveu toda a ciência, viveu até os 40 anos no Egito. Ele foi exilado. Foi embora porque foi acusado de assassinato no Egito. E diante disso, ele foi para um outro povo, achando que a vida dele ia seguir normal. Foi um tempo de humildade, um tempo de viver no deserto. Ele saiu de príncipe e foi ao deserto apacentar ovelhas. Daí foi a missão dele por 40 anos. Às vezes a gente está numa luta há uns 10, uns 5 e não entendeu ainda, gente. Deus tem um trabalhar diferente. Deus tem uma forma diferente de trabalhar.
E foi muito interessante que 40 anos, pô, gente, mas naquele tempo o pessoal vivia mais. Ele viveu um pouquinho mais, mas não foi tanto assim, não. Se ele vivesse lá os seus 800, 900 anos, igual Matusalém, igual Enoque, aí eu falava para vocês que 40 anos não foi nada. Mas 40 anos para quem viveu, segundo a Bíblia, 120, 40 anos é bastante coisa, né? Um terço, né? Então, gente, continuando sobre Moisés. Alguém tem alguma dúvida dos primeiros 40 anos? Todo mundo entendido? Irmão Domingos? Alguma dúvida dos primeiros 40 anos de Moisés? Amém? Moisés então foi para o deserto. Vamos continuar. Gente, Moisés foi para o deserto, casou-se, ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Então, aonde Moisés foi no seu segundo quarto de ano? Para onde Moisés foi? Moisés era quem? Moisés é aquela história que tocou nas águas, o mar vermelho abriu, o povo passou. Como o nosso irmão Washington disse, o homem diferenciado, né? Diferenciado. Moisés foi um homem a qual ele disse: se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Fala, meu irmão. Frente a frente, face a face. Esse cara aí, ó, foi pro deserto agora. Então, gente, continuando. Ele chega no deserto, ele olha aquela sarça ardente lá se queimando, sem saber por quê. E ele se aproxima. Quando ele se aproxima daquela sarça, aquele arbusto queimando lá, e vendo que não se consumia, ele ouviu a voz de Deus. Bem interessante. Vou pegar um pedacinho da palavra do pastor ontem. Alguém sabe? Quem sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou com Moisés? Tira sua sandália. Tira a sandália. Tira a sandália, você. Tira a sandália, tira a sandália. Aí agora pegando o gancho do pastor ontem. Quando Deus te chama, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar toda a bagagem imundícia que te separa de Deus. Primeira coisa. Deus está me chamando. Então toda a bagagem, tudo aquilo que te separa, para um novo nível, tem que ser deixado para trás. Tem que ser tirado. Inclusive ele usou o exemplo de Eliseu, podia usar aqui, mas fala, meu irmão Austin. Eu sou o Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para dar continuidade no fio da meada do projeto que ele teve, que ele prometeu para Abraão, né, de levar eles para uma terra que manda leite e mel. Ainda depois ele fala, o meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, né, que tem sido escravo e grande aflição. Moisés estava a um passo de cumprir algo extraordinário que Deus tinha e queria, que era libertar o povo dele, que lá atrás, que o nosso irmão acabou de falar, foi proveniente de Abraão, proveniente de Jacó. Essa história de José também já tinha sido passado antes. Quem conhece José aqui na história da Bíblia? Conhece José? Conhece José? Conhece, Nayane? José? Quem foi José? Guilherme? José foi filho de Jacó, não é isso? Filho de Jacó. Que Jacó foi filho de Isaac. Que Isaac foi filho de Abraão. Vocês estudaram aqui. José é aquela história que ele ficou preso por anos pelos seus irmãos e depois ele foi governador do Egito. E quando houve grande fome no Egito, ele teve todo o plano para o povo não perecer de fome. E quando ele teve frente a frente com seus irmãos, ele perdoou seus irmãos. E viveu, foi farto de dias. Viveu por muitos anos. Desde os 30 até a sua velhice, como governador do Egito.
Um homem que sofreu, foi escravo, foi vendido pelos seus irmãos, tudo a propósito do plano de Deus. Tipo, ele tinha que estar no lugar que está para Deus cumprir esse propósito. Ele foi escravo, ele foi vendido. E era bem interessante. Por onde ele passava, ele governava. Quando ele foi ser governante na casa de Potifar, ele foi governante. Quando ele estava no cárcere, ele foi líder dos presos lá. Ajudava, segundo os carcereiros, cuidava da cela, cuidava tudo. E, dado momento, não tem como eu te contar a história toda, dado momento, naquele momento em que ele, com seu dom, interpretou o sonho de Faraó, a Bíblia fala igualzinho falou aqui com Moisés. E Faraó achou graça em José. Gente, essa graça não vem do homem. É a graça de Deus. É o camarada olhar para você e gostar de você, sem você ter feito nada. E colocou o cara lá como segundo. Ninguém abaixo dele era acima de José. Então, assim, é graça de Deus. Amém? Então, voltando aqui à linha tênue, lá na parte da sarça, você, toda vez que recebe um chamado, toda vez que você está a fazer a obra de Deus, precisa se santificar. Precisa ser separado. E ali, tem uma longa conversa, acredito que não foi uma conversa rápida, entre Moisés e Deus, onde Deus apresenta um plano a Moisés. Moisés hesitou, mas Deus persistiu, insistiu e Moisés obedeceu. A partir daquele momento ali, Moisés chama o seu irmão, pega a sua família, não, a sua família fica e parte de volta para o Egito para falar com o faraó. Irmãos, é uma história muito rica. Mas esse momento em que Moisés se depara com a sarça ardente, o nosso pastor ontem pregou até sobre isso. Chega o momento, ele deu esse nome, o momento de intimidade. Os primeiros 40 anos, ele aprendeu de toda a ciência. É muito importante também, eu não falei sobre isso aqui, muito importante estarmos cientes e aprender tudo que está à nossa volta. Vocês têm a oportunidade de sair da sua casa, sair do meio que vocês estão, vir até a igreja e Deus aqui falar, Deus aqui explanar, Deus aqui derramar da água dele. É um momento precioso que nós temos de aprender do meio. Gente, foi fácil? Não, Moisés teve que estudar, teve que aprender. Quando ele voltou no Egito para libertar o povo, ele tinha toda a bagagem necessária para libertar aquele povo. Conhecimento, ciência e agora o principal, poder de Deus. Uma palavra de Deus. Fala, meu irmão. Ele aprendia sobre as questões militares, as questões das hierarquias, a forma como eles viam as coisas, até para poder se comunicar com eles quando chegasse para trazer a mensagem de Deus, né? Deus, ele, por meio dessa ciência, ele chamou o libertador, mas ele preparou ele nos mínimos detalhes. Né? Ele sabia falar, vamos dizer assim, não o idioma, mas a linguagem daquele povo. Né? Ele sabia se comunicar, porque era como se ele fosse um deles também. Né? Então, não tinha desculpa para dizer que não entendeu, que não soube explicar, e nem que não sabia os caminhos ou as formas de sair dali. Ele conhecia tudo nos mínimos detalhes, porque como príncipe, ele tinha acesso a todas as coisas, né? Ele não foi um ajudante do príncipe, ele foi o príncipe. Estava ali com autoridade e legalidade sobre tudo, para andar onde quisesse, para ver tudo, para saber de tudo.
e era muito bem instruído. Não eram todos que tinham direito à educação nessa época. Não. E hoje, hoje a gente tem a oportunidade de ter essa instrução, a gente joga fora. A gente não tem essa atenção. Foi o que o nosso irmão falou ali. Naquele tempo, não existia escola, não existia igreja. Se você quisesse uma instrução, ou você era servo de um sacerdote, servo de alguém assim, ou esquece. Você não ia ter uma instrução. Você não ia ter conhecimento. E Moisés teve. E é bem interessante, ele passou todo esse momento de instrução, depois passou todo momento no deserto para se humilhar e entender de humildade. Eu posso dar esse nome a isso. E depois ele volta ao Egito para libertar o povo. Quem aqui já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Você já ouviu falar das pragas do Egito? Praga do Egito? Então, essas pragas do Egito foi profetizada, foi ordenada por Moisés através de Deus para penalizar o povo do Egito, para libertar o povo hebreu. Mas a gente não sabia isso da história, essa parte da história. Então, quando ele chega, é que não, são muitas riquezas ali para a gente contar. E eu estou simplificando. Eu quis falar muito da minha ciência que eu aprendi. Quando ele chega para falar com o Faraó, cada hora Faraó dava uma desculpa. Cada hora Faraó deixava uma parte. Ah, não, vocês. Porque quando ele chega lá para falar com Faraó, ele chega com o argumento seguinte: eu quero que liberte o povo, porque o povo quer adorar a Deus. Eu quero que liberte o povo, para o povo adorar o Senhor. E aí o Faraó, não, mas vocês podem adorar aqui. Aí o cara, não, mano, não dá. E aí o Faraó começou a negociar concessões com o Faraó. E o Faraó, nada, a gente até entende, pô, você imagine, 400 anos de história, tendo um povo que te servia, você vai libertar esse povo? Pô, nada. E aí ele começou a falar, ó, liberta o povo, senão Deus vai pesar a mão sobre vocês. Liberta o povo, se Deus vai pesar a mão sobre vocês. Um belo dia, Deus começa a mandar as pragas. Eu não tenho as 10 aqui escritas aqui de cor, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aí. Mas foi por esse motivo. E às vezes a gente ouve falar, mas as 10 pragas do Egito, as pragas do Egito, mas não entende o porquê, como é que foi o desenrolar. Tá, gente? Tem um bocado aí. As moscas. Bom, gente, resumindo, ele já voltou, para a gente poder ser bem dinâmico, ele já voltou, falou com o Faraó e nada, vem as pragas, né? As pragas do Egito. Começa ali a apertar, até chegar a última, que foi a morte do primogênito. Quem já ouviu falar disso aqui? Você já ouviu falar? Já ouviu falar? Nayane, você já ouviu falar? Que a última praga do Egito, Deus matou todos os primogênitos do Egito. E Deus, para livrar o povo hebreu, eles mataram o cordeiro e passaram a marca do sangue na porta. Quando o espírito da morte passou, via a marca do sangue, não entrava. Você entendeu? E quando você aceita Jesus e recebe a marca do sangue do cordeiro, o inimigo não pode te tocar? Porque lá naquele tempo do Egito, isso vem de lá. Repara que sempre foi necessário um sacrifício. O que foi sacrificado? O cordeiro. Degolaram o cordeiro, esguicharam o sangue e passaram nos umbrais da porta. Por isso que você tem que chegar à sua casa e orar ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Senhor, eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E na minha casa não entra nenhuma peste, não entra doença, não entra Satanás. Nós precisamos declarar isso. Declarar isso.
com toda veemência. E às vezes a gente esquece. Aí a doença vem, a coisa vem, declara de novo. Amém? Gente, pincelando aí, a gente vai passando por essa parte. Com 80 anos, Moisés confrontou o faraó, mas este se recusou a libertar os israelitas. Por isso, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Todos menos os hebreus foram afetados. Depois da última praga, Faraó deixou o povo de Israel partir. Gente, isso é uma história esplendorosa. Mas, continuando aqui na marca do sangue, nós vamos falar um pouquinho da saída do povo de Israel lá. Vocês sabiam que o povo saiu do Egito com praticamente todo o ouro do Egito? É um estudo impressionante. Não tem como adentrar aqui. Mas quando aquele povo saiu do Egito, Deus tocou de tal forma que todas as provisões, comida, ouro que havia no Egito, o povo saiu levando. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar até aquele até aquele teu inimigo lá, até aquele que te saga, para te abençoar, cara. O mesmo povo que aprisionou e fez o povo de escravo deu tanto ouro que foi incontáveis. Tipo assim, eles se apegaram ao povo, ficaram tristes, falaram, não, você vai embora, não, tá aqui. Toma o meu ouro, toma isso. E aquilo foi dando, aquilo foi assim, uma coisa impressionante. A meu ver, um povo que era escravo, estava sendo liberto, saindo de quem estava escravizando ele, levando todo o ouro. Não é verdade? E aí, nesse momento, vem sim essa parte mais célebre, né? Onde Deus, já encurtando, vou beber uma aguinha aqui, aonde Deus coloca, aonde Moisés, Deus fala para Moisés, enviarei um anjo diante de ti, ele vai abrindo todos esses caminhos, tudo que você precisar, o anjo vai ajudando você. E Moisés fala que não me tire daqui, se não for tua presença comigo. Moisés já tinha entendido que o que importava é a presença do Senhor. E aí eu pergunto para nós hoje, o que importa para você? Ivan, mas eu não entendo ainda como é que é essa presença do Senhor. Começa a pedir. Moisés pediu. E essa presença real? O que é isso que é esplendoroso? Ah, mas Deus anda comigo todos os dias, mas a presença real é diferente. A presença nos constrange. A presença do Senhor nos leva a ter nojo do pecado, nos leva a entender quem é o Senhor, quem é Deus. E quando eu trago isso para vocês, os ensinamentos de Moisés, quem foi esse homem? Para mim, o que se destaca, o que é o diferencial desse homem, para mim, o que eu pontuo para vocês que nunca, não existe igual, foi ele abrir mão desse anjo porque Deus relata, eu não estou com a passagem aqui, Deus relata, ele chega e fala, já repreendi os povos que podem guerrear contra você, vou lhe mandar um anjo diante de você, não vai te faltar nada, mas eu não vou contigo. Então é esplendoroso você ter um entendimento em que ele fez a escolha em querer a presença. E eu digo para você hoje, o que você escolhe? Se você tiver a oportunidade
de estar face a face. Que hoje, no tempo da graça, quando você entra para o seu quarto, para o seu cantinho, e você ali para e começa a falar com Deus, isso é possível. O que você leva diante do Senhor? Qual é o coração que você abre diante dele? Essa palavra, isso tem remoído muito dentro de mim, porque... pode falar, meu irmão. Foi muito importante a bagagem que Moisés tinha com Deus, que Moisés falou, olha, se o Senhor se agrada de mim mesmo, então vai conosco, eu quero a tua presença. Se a presença não for conosco, eu não vou. Então Moisés ele foi um intercessor pelo um povo rebelde, de coração duro, de dura serviço, porque Moisés já tinha subido uma vez, quebrou as tábuas, teve que subir novamente, fazer outras tábuas novas, fazer um concerto com o povo, que o povo tinha feito o bezerro de ouro lá, daí Deus falou, vai com o seu povo, agora não é meu povo não. Me desobedeceu, vai com o teu povo, agora você vai com o teu povo, eu não vou mandar meu anjo, porque se eu for no meio do meu povo, 10 minutos lá eu vou matar eles, porque eles são rebeldes. Aí Moisés, não, Senhor, se o Senhor se agrada de mim mesmo, então vai, né, eu não quero o anjo, não quero o Senhor que vai conosco. Se você não for presente, a gente não vai. Então você vê que Deus se agradou de Moisés, não do povo. Então a intimidade de Moisés com Deus era muito grande, então Deus se agradava de Moisés. Né? Muito importante nós, Deus se agradar de nós. E além de se agradar, olha que interessante que Moisés conquistou. Dado o momento, tá, nessa caminhada no deserto, que não é o que eu vou enfatizar aqui, estou enfatizando a vida, a característica de Moisés. Quem foi esse homem? Eu escrevi até lá no grupo lá. Quem foi esse homem que falava face a face com Deus? Houve um momento de desobediência do povo que Deus chega para Moisés e fala: vou arrasar, vou acabar com esse povo e vou fazer um novo povo a partir de ti. Moisés ia viver. E a partir de Moisés, Deus vai fazer um novo povo. Olha que interessante. Moisés chega para Deus, o Senhor. Ó Deus, não tem certeza que o Senhor vai fazer isso? Poxa, o que vão dizer? O Senhor foi lá no Egito, tirou o seu povo, trouxe para o deserto para matar ele. E naquele momento, Moisés fez o papel de Jesus. Igualzinho. Intercedeu pelo povo. Falou, não faz isso não. O que vão dizer do Senhor? Vão dizer, poxa, você tirou a gente lá e vai matar. E Deus já tinha um plano. Não, vou matar todo mundo e a partir de ti eu faço uma nova nação. Porque ele gostava de Moisés. Ele tinha visto graça em Moisés. E aí, ele intercede por esse povo. O nosso irmão falou até a parte lá do bezerro de ouro, a parte dos 10 mandamentos. Gente, faz milagre em cima de milagre. Era um povo que saiu do Egito, era sol, tinha uma nuvem para fazer sombra. Estava frio à noite, tinha uma coluna de fogo para poder aquecer, espantar os bichos. Vocês sabem que no deserto tem uns bichos à noite atacam, né? Então tinha aquela coluna de fogo para afastar os bichos. E era um povo, era uma caminhada que, se eu não me engano, acho que era 8 dias. Eles só ficaram 40 anos pela desobediência. E eu pergunto para você hoje, há algo na sua vida que precisa mudar para você obedecer a Deus? Que a desobediência te faz andar em círculos. Talvez, por isso que eu disse, talvez hoje o que está se passando não está mudando a história, não está mudando de lugar, é porque algo precisa mudar. E isso causa um conflito grande. Washington, eu posso, talvez outros irmãos possam entender também, mas vou citar o Washington. Washington, qual é o maior desespero quando nós sabemos que precisamos estar à frente para falar do Senhor? O que é o seu maior desespero? De estar à frente quando nós precisamos passar por qualquer adversidade, etc, etc. Eu vou te falar, você vai concordar comigo? Presença do Senhor.
Gente, é algo que causa tanto temor. Porque será que eu vou colocar a mão do microfone ali e vou falar com as pessoas? O Senhor vai estar comigo? Será que o Senhor está comigo? Será que a palavra que Deus deu foi inspirada mesmo? Ah, João, mas eu não prego. Mas você está passando adversidade aí, não tá? Você está passando por luta aí? Quer mudar de vida? Precisa da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, que hoje é dada pelo Espírito Santo, ela te direciona. Ela fala igual não, ela dá a planta. E sabe qual é o maior desespero, Washington? É quando Deus se cala, você não está sabendo se a presença está ou não. Saibam vocês, tem muito lugar que a presença de Deus já foi embora há muito tempo. As pessoas estão falando só do poder aqui, ó, da palavra, que é poderosa mesmo. Mas a presença já foi embora até, ó. Sabe o que mais me deixa triste? Tem me dado uma tristeza sem tamanho. É estar diante de uma igreja que não adora o Senhor. Isso me dá uma tristeza. Eu tenho falado tanto isso com Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero culpar a igreja. Eu falo, Senhor, se o erro está em mim, me corrige. Porque eu quero a tua presença. Gente, meu Deus do céu, por que a igreja é fria? A igreja não dá glória a Deus. Se não te ensinar, eu te ensino hoje. É impossível estar na presença do Senhor e você não dar glória. Ai, Ivan, mas eu não estou sentindo nada para glorificar. Não sinta nada mesmo, glorifica para sentir. Começa a glorificar o Senhor. Ah, mas vão olhar para mim. Não, a igreja está tão quietinha, vão olhar para mim. Pelo amor de Deus, se você estiver preocupado com quem está do seu lado, com quem está na frente, com quem está atrás, você deveria preocupar com o Criador. Começa a glorificar, adolescentes, começa a glorificar a partir de hoje. Você acha que eu não fico triste? Onde na igreja que eu vou, que só eu dou glória a Deus? Desculpe, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pior, eu sou o pior. Mas eu chego nesse lugar, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso adorar a Deus, e eu não vejo, desculpe, irmãos, eu não vejo. E eu chego aqui, aquela irmãzinha, cadê ela ali, ó? Faltou chorar desesperadamente aqui, num culto, pedindo para o povo, é impossível estar na presença do Senhor e não celebrar e glorificar a Deus, o povo caladinho. Onde foi, meu irmão? Fez o clamor, o povo calado. Fala, meu irmão. História real. O dedo da igreja para reclamar com o pastor que tinha que ficar lá com o Paulo. Olha todo mundo. Louvando o Senhor, dando glória ao Senhor. Quando os obreiros estavam sentadinhos com o Boca fechada. Real, 4 reais para você, 4 reais. Então, pelo amor de Deus, seja você brasa viva. Seja você, mas ninguém glorifica, eu também não vou glorificar, não, meu amigo. A salvação é individual, a vida é individual. Quer passar para o próximo nível? Você quer mudar sua história? Não vão precisar agradar a Deus, vão precisar adorar o Senhor, mas tem que ser do coração. Ah, não, eu vou a partir de agora, eu vou dar glória a Deus, porque o irmão falou ali, então eu vou dar glória. Não! Eu vou falar isso hoje à noite aqui na pregação. Pelo amor de Deus, todos os dias nós precisamos enaltecer a grandeza de Deus. Todos os dias. Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és grande mesmo. Senhor, Tu é o único que pode me tirar dessa situação. O Senhor é o maior, o Senhor é meu Salvador. Gente! Eu não sabia. Aprende hoje então. Você precisa enaltecer o nome do Senhor 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, esse aí mesmo, tá lá, ó, levando. Eu não sei, eu nunca fui, deixa eu concluir aqui,
Eu nunca fui no estádio, mas eu já participei de torcida na escola. Pô, meu irmão, o cara faz o gol lá. Você já imaginou o time adversário faz o gol lá? Seja sincero, Austin. Pô, gol. Aí só levanto eu. Gol! Peraí. Levanta todo mundo ou não levanta? Seja sincero, já teve no meio da torcida? De alguma torcida? De colégio já teve? Não é diferente quando todo mundo grita? Gente, é físico. É físico. A vibração dos outros passa para você. Então seja brasa, a sua brasa vai crescer o outro. Ah, Ivan, mas peraí, a gente não vai fazer isso porque é espiritual? Mas meu irmão, se o irmão do lado ali está precisando glorificar, glorifica para você e por ele. Gente, mas seja sincero, não é feio demais se só um lá grita gol? E por que a gente vem na casa do Senhor, a palavra ministrada, louvor ministrado, descendo aqui, o pessoal não louva, não canta. Primeira coisa que eu botei o pé ontem, quando eu estava indo para a catedral, eu falei, é muito importante, muito bom estar num lugar onde as pessoas louvam você. Estavam louvando, eu estava ouvindo, eu cheguei atrasado, como você. Estavam louvando, o povo estava louvando. Aqui nem botando a letra, filhão. Como é que vai para frente? Me fala para mim, gente. Desculpa, gente, é uma exortação, é para falar de Moisés, mas, gente, nós temos, não tem como falar de Moisés e não falar do povo que morreu lá no deserto. Não tem como. Do povo que Deus fez toda essa estratégia, botou lá, tirou, botou, não tem como falar, gente. Então eu quero colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Essas 23 pessoas aqui serem brasas vivas. Tirada do altar. Amém, gente? Amém. Pelo amor de Deus. Senão vai ficar continuando andando em círculos. Fala, meu irmão, não falta o irmão ali. Não, você já falou, né? Você depois falou a gargalhada. Uma pessoa começa a gargalhada, rir, o que acontece? Contagia todo mundo. Outra coisa, como ele entendeu, se você der glória a Deus, vão te julgar. Se você não der glória a Deus, vão te julgar. Porque o povo faz isso, julga. Você é normal. não fazer, você ser julgado. Então dá glória a Deus. Então dá glória a Deus, porque a Ele é toda glória. Não é verdade? Verdade, gente. Então, eu sinto muita falta. Eu não poderia usar essas palavras, mas me dá vontade, com toda a igreja aqui, que eu queria que toda a igreja ouvisse. Mas desculpa, gente, pelo amor de Deus, não vai sair da esquina ali. Se a gente continuar adorando o Senhor dessa forma. Nós somos um povo, eu já falei isso aqui, falei isso até numa pregação. Ah, não, falei no clamor. Gente, nós somos um povo barulhento. Tem até um louvor, né? Onde está aquele povo barulhento? Então louvor isso. Sobre o arrebatamento, é um hino. Gente, glória a Deus. Vocês prometem a partir de hoje, ó. Grava aí. Vocês vão ouvir isso hoje à noite, mas já grava aí. Todos os dias, enalteça o nome do Senhor. Fala da grandeza dele. Fala que é ele que te salvou. É ele que tirou do charco da lama. Quando você falar isso, o demônio que está ao redor fala, pô, esse cara aí entendeu, né? Pelo amor de Deus, não deixa só no seu pensamento, não. Fala mesmo. Poxa, entendeu alguma vez? Gente, faz isso, pelo amor de Deus. Ah, eu não tinha essa instrução, Ivan. Estou te dando hoje. Aleluia. Essa instrução hoje. Porque o povo tem necessidade de adorar. Foi o que o nosso irmão falou ali. Ficou 40 dias Moisés lá no monte lá. Quando ele desceu, não sei o que deu na cabeça do povo lá, criou um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. A parte egípcia que acompanhou, né? Não, sabe o que foi mais engraçado? Usaram todo aquele ouro que saiu do Egito, fizeram o bezerro. Olha só, pegou a bênção, transformou em maldição e ainda pereceram no deserto. Entendeu? Destruiu tudo, queimou. Deus não deixou levar. Mandou tirar.
Tá vendo aí? Quando Moisés descer e falou, estou fazendo rebelião. Que é bom, destruiu. E ó, Moisés, lá em Números, olha aqui, gente, lá em Números 12, versículo 3, e era Moisés muito manso, mais do que todos que havia sobre a terra. E naquele momento ele se irou. Ele quebrou as pedras. Ele estava em cima da montanha. Deus escreveu as pedras com o próprio dedo. O cara desce com as pedras do monte. Quando ele vê o povo lá servindo outros deuses, um bezerro de ouro, na verdade, ele joga a pedra no chão e quebra. Ele errou. Não era para ter feito isso. Mas a Bíblia diz que o cara era mais manso sobre toda a face da terra. O cara se irou. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Cuidado. Cuidado. Que aquilo que Deus já está te dando bênção hoje, você pode usar isso para adorar outra coisa. Não faça isso. Vem para a igreja? Vem para adorar, mas não estou com vontade nenhuma, Ivan. Começa só a adorar. Porque é difícil, gente. É difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria? Ninguém disse que seria fácil. É fácil essa vida. Fácil não tem. Lá em Números 12. E, gente, vamos terminar. O café da manhã está ali, irmão. Até se empolgando, hein? Lá em Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço eles em visões e falo com eles em sonhos. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Irmãos, eu quero trazer essa parte aqui, não só para o ungido de Deus, pastor da igreja, seu líder. Eu quero trazer isso aqui para o universo seguinte. Todos nós somos ungidos do Senhor. O pastor até falou isso aqui. Todos nós somos filhos do Eterno. Estamos aqui com um único propósito. Então, por favor, tomem cuidado quando a gente for falar de qualquer pessoa. Porque Deus está vendo. Olha aqui, ó. Lá em Números 12, 6, 8. Deus vira para aquelas pessoas e fala: como assim? Vocês estão falando do meu servo Moisés? Gente, você sabe o que aconteceu? Vocês têm uma ideia do que Deus fez? Deus abriu crateras no chão e engoliu essas pessoas. Por amor a Moisés. A família inteira, né? Todo mundo estava falando contra. Tipo assim, a barra inteira. Era o cara, a família, tudo de mal, tudo era Tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ah, Ivan, hoje o chão vai abrir? Hoje o chão vai abrir? Não. Sabe que vai acontecer uma coisa pior do que o chão abrir? Antes do chão abrisse. Sabia, João? Antes do chão abrisse, antes Deus nos levasse, Ele vai fazer uma coisa muito pior. Sabe o que é? Você sabe? Não? Tirar a presença dele. Ei, te contaram? Não. Deus não está no meio de fofoca. Deus não está no meio de disse-me-disse. Deus não está no meio de falta de perdão. Deus não está nesse meio. Sabe o que ele faz? Ele tira a presença dele. Leva o Espírito Santo junto. É pior se você ter morrido. Sabe por quê, gente? Uma vez experimentada a presença do Senhor, vocês não têm noção do que é você sentir ausência. Ausência. Ah, meu Deus, será que eu fiz de errado? Deus não está comigo. Será que Deus está comigo? Começa a surgir tantas dúvidas. Pelo amor de Deus, grave isso aí. Acima de qualquer coisa está a presença do Senhor. Então, na hora que você for fazer alguma coisa, você pensa, pô, mas se eu fizer, Deus não vai estar comigo, cara. Então, não vou fazer. Ah, eu falo, não vou fazer.
Não, eu não vou perder a presença do Senhor. Eu não quero perder a presença do Senhor. Eu não vou perder a presença do Senhor. Então, gente, se aquele homem cujo Deus viu graça falou, não me tire daqui, sem a tua presença eu não vou. A gente vem para a igreja, sai da igreja, vai para casa, vai fazer tudo, sem a presença do Senhor, não está nem aí. Não está. Pelo amor de Deus. Comece a questionar hoje, Senhor, tua presença está comigo. Eu quero sentir algo. Busque experiências com Cristo, com Deus. Senhor, eu quero ter esse negócio aí, Senhor. Você tem que começar a fazer prova. Como é que faz prova? Só faz prova quem é aprovado. Só faz prova quem tem o que aprovar. Não é verdade? Vai fazer com a prova com tudo errado, não vai dar certo, gente. Só faz prova quem adora. Só faz prova quem glorifica. Então, a partir de hoje, eu quero experiências com Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não quero não menos que a sua presença. Eu quero sentir que presença é essa aí. Eu não sei como é que é esse negócio aí, não. Eu tenho falado isso aqui com o pastor, não precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas o batizar é falar em línguas, que seja. Uma coisa é certa, pastor. Quem é batizado com o Espírito Santo e tem a presença do Senhor, tem evidências. E sempre tem uma história, né? Ah, mas falar em línguas, não. Se não é ser batizado com o Espírito, batizado com o Espírito Santo, todo mundo é. Não. Evidências. Me mostra as suas evidências. É a mesma coisa. Ah, eu tenho fé. Não, mas peraí, mas a fé sem obra é morta. Eu também falo que tenho. Mas como é que eu provo a minha fé, João? No fruto. Como é que eu provo a presença do Senhor comigo? Tem algo diferente desse cara. Tem algo diferente. Então, quando eu entro por essas portas, irmãos, vocês não têm noção como o meu coração tem sangrado. Porque eu tenho pedido ao Senhor, tira o ó. Porque muitas vezes a gente não enxerga, irmão Domingos. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para clamar ao Senhor para não sair dos olhos desse povo. Porque às vezes a gente está cego, a gente não está vendo. Não vê. Não vê, pô, não sabe. Será que o povo não está tendo essa situação? Será que a gente não está talvez nessa situação, não está enxergando? Será que qual é o propósito que eu estou na igreja? Qual é o propósito da igreja? Ah, eu vou lá porque é maneiro, pá, legal. Vou lá, Deus vão orar por mim. Gente, nós estamos nos últimos dias. A guerra está aí para provar. Se não tinha prova, tá mais uma aí. Mais um. Você vê que o povo está assim. Ó, aí os Estados Unidos apoia, o outro povo não quer apoiar. Aí eu vi, literalmente, como é possível todo mundo ir contra Israel. Porque a Bíblia fala isso. É possível. Porque eu não vou lá atacar bombinha. Mas eu apoio quem apoia, que apoia, que não apoia Israel. Eu falei, não, mas é possível, cara. Todo mundo ir contra Israel. Porque o que está acontecendo? Israel está matando uma galera lá. É o povo guerreiro. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Se você ler a Bíblia, você vai ver o quanto que Israel é guerreiro. Batalha, tudo que eles conquistaram foi na guerra. Eles estão acostumados com guerra. Olha que eu estou matando a galera lá. Só que está todo mundo, não, Israel está matando crianças, Israel está matando isso, está matando aquilo. Então o que está acontecendo? Eu acho que é necessário isso acontecer para justamente todo mundo ir contra Israel. E o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, para a gente terminar, para a gente tomar o nosso café, em nome de Jesus, pensa nisso tudo que a gente falou aqui hoje. Agora a gente já sabe quem é Moisés, mas mais do que saber quem é pegar o exemplo desse cara para a nossa vida. Porque é o seguinte, a vida dele começou a mudar quando ele se revoltou. E nós não podemos nos acomodar com a nossa vida espiritual. Nós temos que ser, não, peraí, não quero, não, eu tenho que mudar esse negócio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, é uma busca. Eu quero mais. Ivan, mas eu não tenho força para buscar mais. Começa a pedir ao Senhor força. Vocês já repararam que tudo que vai começar não tem jeito, vai ter que começar com uma ação de você. Vai ter que começar. O chamado de Moisés começou com uma ação dele.
Ah, mas a ação dele foi errada, mas acho que era tudo plano de Deus. Mas começou com a ação. A partir dali ele foi para o deserto. Depois ele viu a sarça ardente. Depois ele voltou e libertou o povo. Então tem que começar com uma ação nossa de querer ser batizado com o Espírito Santo. Querer evidências do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Como aconteceu com Moisés. Gente, tem noção? Moisés, quando subiu, falou com Deus e desceu, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, ao ponto dele ter que botar um pano, que chamava muita atenção. E o rosto dele brilhava pelo fato de estar na presença do Senhor. Se você estiver na presença do Senhor, o seu rosto vai brilhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, para a gente encerrar, não sei se eu já tinha lido aqui, já li. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou não. Moisés cresceu na casa de Faraó, recebeu uma educação de príncipe, mas Moisés nunca se esqueceu das suas origens e se identificava com os hebreus. Não importa a educação, não importa o que ele recebeu, ele nunca esqueceu. O que significa isso? Não importa onde você vá, não importa onde você está, você não pode esquecer a palavra do Senhor. Esqueceu o que Deus te deu. Nunca esqueceu o que Deus já faz por você. Por isso que eu estou te falando, você tem que todos os dias pronunciar isso. Tem que pronunciar mesmo. Senhor, Tu é maior. Senhor, Tu tirou eu do largo do pecado. Tu és grande. Tu és maravilhoso. E começa. Você vai ver se o seu coração não vai aquecer. Ah, vai. A palavra tem muito poder. Entendeu? A palavra ela é viva, eficaz. Então, se você começar a pronunciar isso em voz alta, tá? Não precisa incomodar os outros não, mas em voz alta, que você ouça a sua voz. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que está ao redor vai começar a se afastar. Você vai ver o que Deus vai começar a mexer. Por quê? Só vai passar do próximo nível através da obediência. Então não passa, gente. E aquele povo, para a gente encerrar, somente entrou Josué e Caleb. Toda aquela geração. Ah, então não entrou ninguém na Terra Prometida? Entrou. Mas aquela geração não viu. 40 anos foi suficiente para todo mundo morrer, Guilherme. Sabe quantas pessoas eram, Guilherme? Mais de 2 milhões. Só entrou os filhos. Só que esses 2 milhões tiveram filhos. Então, israelense tinha muito filho. Deve ter entrado mais de 5 na Terra Prometida. Nem Moisés. Nem Moisés. Porque eu não vou entrar nos detalhes. Sobre questão, eu não vou entrar aqui no detalhe que não dá tempo. Deus pediu para ele tocar na água, ele estava muito nervoso e acabou ferindo a pedra. Também. Então Deus não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. Feriu a pedra. Tá, gente? Mas a obediência procede em qualquer situação. Quer mudar de vida? Quer mudar de situação? Obedece. Obedece a palavra. Obedece princípios. Qual é o princípio? Eu tenho praticado isso na minha vida. O que é o certo fazer isso aqui? Então eu vou fazer o que é certo. É certo fazer isso aqui? Então é aqui que eu estou. Faz o que é certo, cara. Se é certo eu vir na casa do Senhor, me ligar, glorificar, clamar, louvar, eu vou fazer isso. Porque eu sou servo dele. Amém? Coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Eu sei que a gente não parou para o café porque a coisa estava penetrante. Mas aí vocês tomam café agora. Gente, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser cortante, assim, ó. Entrar como uma faca de 2 gumes, cortar tanto para a esquerda como para a direita. Que a gente possa refletir na nossa vida espiritual, refletir no nosso caminhar, entender que o ambiente que a gente está pode ser mudado. Eu profetizei isso lá. Nós não vamos ser fruto do meio. O meio vai ser fruto nosso. Então, uma igreja que clama, uma igreja cheia do poder de Deus, vai vir através de nós. Amém?
Eita glória! Pedir nosso irmão João que possa estar orando para nós encerrarmos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa ministração, Senhor. Obrigado, Que o teu Jesus. Santo Espírito, através da vida a palavra venha Oh, Senhor. nossos corações, na nossa mente, Senhor. Venha frutificar, Pai. A 30, 70 e a 100, assim como diz a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, nós possamos multiplicar isso ao redor, Pai. Cada dia mais, na tua presença. Pedimos a ti, Senhor, também nos guardar, nos livrar de todo mal. E repreender tudo aquilo que roubar o entendimento da tua palavra nas nossas vidas. Que o Aleluia. Senhor possa nos levar em segurança dos nossos lares, Senhor. A cada um de nós, das nossas famílias, Senhor. Também, Pai, que o Senhor possa nos trazer cheio da tua presença, do teu Santo Espírito, para a tua casa, para te glorificar em espírito e verdade, para te adorar, Senhor. Para receber de ti, para prestar um culto agradável ao Senhor hoje, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Que podemos chegar até aqui, que podemos ouvir a tua palavra, que podemos te glorificar. Aleluia. Que dias terríveis estão, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos despertou, o Senhor nos capturou e nos trouxe até aqui, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Que nós possamos, Senhor, reconhecer que somos completamente dependentes de ti, Senhor, e que a tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus, receba a nossa oração, Senhor, nossa adoração, Pai, o nosso Glória a Deus. agradecimento, Senhor, nossa gratidão. Verdade, Em nome de Jesus. Jesus. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, hoje e sempre. Amém. E Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.